I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up. Mas ontem foi assim, algo que marca também essa trajetória do Dorival, né? O Maracanã ajudou demais, aí a gente pode falar um pouco sobre isso, né? A importância de cada um. O Gabigol, aquela declaração que o Gabigol deu após o jogo no Mineirão foi importantíssima, porque isso trouxe para o torcedor o entendimento da importância que ele teria também para o Flamengo conseguir essa classificação. Aí na questão individual, né? Os 2 gols do Arrascaeta, enfim, o sistema defensivo funcionou também, mas ontem foi um Flamengo que coletivamente foi muito forte. Ontem, Pedro, a gente viu um Flamengo que não se via há muito tempo. Eu não me lembro de um jogo tão bom do Flamengo em bastante tempo. Não achei ontem o melhor jogo da temporada. Eu achei ontem um jogo emblemático por você eliminar um Galo no Maracanã numa Copa do Brasil. Agora, o melhor jogo do ponto de vista tático, o jogo da semana passada é muito bom, Dani. O jogo da semana passada mas você achou muito com o Dorival, o jogo de ontem foi o melhor? Flamengo tem tempos muito mais interessantes. Estou falando assim, e não é desmerecer, não. É só porque, para a gente não ser levado pela emoção de que ganhou, tá tudo bom, melhor do ano. Não. É um jogo muito interessante. O Flamengo competiu muito ontem. Para te falar da rotação, o Flamengo entrou para competir. O Flamengo entrou para disputar uma vaga e avançar na Copa do Brasil. O Galo não sabe por que entrou ainda. E acho que tem uma resposta do Turco que é muito emblemática, né? Ele fala, eu não queria que o jogo fosse assim. Eu queria que a gente tivesse a bola, eu queria que a gente fosse para cima. Então não é que o Galo se fechou, o Flamengo amassou, de fato. E está comprovado nas palavras dele, ele não tem por que mentir ali. A gente às vezes fica buscando muitas explicações, né? Mas onde será que estava o erro do Atlético? Onde será que, por que o Atlético não sei o quê? Por que o... Não. Do outro lado tinha o Flamengo. O Flamengo não deixou o Atlético jogar. O desenho do jogo ontem foi esse. O Flamengo entrou em campo e falou, eu vou me classificar. Desde aquela história lá de trás, de fazer o inferno e tudo mais, o Flamengo entrou no Maracanã, a festa vai ser minha. Porque o Flamengo sentiu muito a festa do Mineirão. Sim. O Flamengo sentiu a festa do Mineirão e a festa do Mineirão, em algum momento, o Gabriel fala isso na Zona Mista, na entrevista depois, a gente sentiu ali. Em algum momento aquilo ali mexeu com o rendimento do time em Minas. Então ele falou, a gente também vai mexer com o rendimento deles e com o nosso no Rio. Tem muito esse debate, né? Até que ponto aquela frase do Gabriel, ela vira a chavinha ali do jogo. Eu acho que ela muda o sentimento de como o elenco encarou o jogo. Acho que o Capita pode falar isso melhor pra gente. Tem jogos e jogos. Sim. E você passa semanas pensando e você dá aquele troco que você sofreu em BH. E o Atlético passou muito recibo desde então. E vai pra STJD e responde, fala que isso. Então, você só levou... O Atlético não tirou a fala do Gabriel de pauta. O Atlético não deixou que aquilo ali se virasse apenas mais uma entrevista de saída de campo. Pelo contrário, né? Você deixou aquilo ali muito vivo, muito vivo. E o Flamengo tirou proveito disso, porque o Flamengo talvez tenha uma característica dentro de casa, com 60 e tantas mil pessoas, de se impor. Brilhante, eu não sei se foi a melhor, porque eu acho que tem muitos momentos muito interessantes também do Flamengo na temporada. Agora, para mim, é a mais emblemática, estava até comentando isso ontem, é a mais emblemática porque há pouco mais de um mês atrás, quando manda o Paulo Souza embora e chega o Dorival, o discurso era pronto, o ano acabou. Daqui a um mês o ano acabou. Uma draga, rasgaram a ideia, que não sei o que o Dorival vai fazer, os jogadores não querem nada, os jogadores têm que ir embora, é fim de ciclo. E em um mês, o que acontece? Um Flamengo que tem algumas vitórias que não tinha antes, o Flamengo que está classificado na Libertadores, um Flamengo que está classificado na Copa do Brasil, um Flamengo que vai receber reforços importantíssimos. E mais que isso, não é algo aleatório, o Flamengo que começa a ter uma cara. Porque quando a gente fala do Tolima na semana passada e do jogo de ontem, você vê semelhanças. Há um mês atrás era xingamento para todo mundo, para tudo que era lá do jogo inteiro. Ontem estava um negócio descomunal. Então, assim, é de ficar de olho muito aberto com esse novo Flamengo na temporada. Eu emblemático. Eu quero ouvir todos vocês, mas para dar boa tarde para o Facinca. Porque para mim ontem foi o jogo que uniu coisas soltas que eu já tinha visto em outras partidas. Uma vontade que eu já tinha visto contra o Palmeiras, uma organização que em determinado momento a gente começou a ver. Eu não acho errado você dizer que é melhor não, tá? Só para deixar claro. Uma compactação, uma ajuda aos volantes ali que me chamou muita atenção dos jogadores de frente. Então, no meu entendimento, foi o melhor jogo do Flamengo, não sei nem se da temporada. Acho que em mais tempo até do que isso. Dani, te respondo com muita tranquilidade isso que você perguntou em relação a qual foi a última vez que o Flamengo jogou nessa intensidade. Semifinal da Libertadores 2019, 5-0 com o Grêmio no Maracanã. Poxa. Foi a última vez que o Grêmio, que o Flamengo, fez um jogo tão sólido em 90 minutos, em que ele não deixou o adversário respirar um segundo sequer. O Atlético tem problemas graves? Tem.
Tem muita desorganização nessa equipe do Turco que eu vejo, um Atlético que tem se perdido pelo caminho, mas desta vez, e já tirando o que aconteceu contra o Tolima, que foi uma sementinha, diante do adversário que, claro, também não ofertou nenhum tipo de resistência, o Flamengo pega aquele desempenho contra o Tolima e ele aplica contra o Atlético Mineiro. Esse foi o resultado. Então, esse é o Flamengo que interessa ao torcedor. Esse é o Flamengo que talvez muita gente gostaria de ver novamente jogando e que é o Flamengo que liga muito alerta para adversário que for enfrentá-lo daqui para frente, né? Porque é um time com muita capacidade individual de decisão, que se isso se transformar num coletivo, claro, se torna um time fortíssimo para se jogar contra, mediante também uma torcida que dispensa a apresentação quando ela também está empenhada, né? E sentindo essa vibe do clube, e com um técnico que não quer aparecer mais do que aquilo que é o necessário, que é trabalhar ao longo da semana e executar as tarefas com simplicidade em campo. Então, ontem foi o retrato de um Flamengo que dá certo, né? De um Flamengo que tem um norte, de um Flamengo que talvez possa enxergar com muitas possibilidades um segundo semestre bastante feliz, e reitero, com esse desempenho de organização, de coletivo, com o individual em muitos momentos aparecendo, não deixando o adversário respirar em 90% do jogo, pelo menos eu vi isso, 90% do jogo, um Flamengo mordendo, dobrando marcação. Isso não acontecia desde a semifinal da Libertadores, Flamengo, Grêmio, 5-0 2019. E essa história, né, de como é bom e é muito melhor, obviamente, para o ambiente, para o trabalho. Talvez se a gente estivesse conversando aqui, viu, Fábio, há uns 15 dias, a gente falaria o seguinte: olha, o Everton Cebolinha vai entrar no lugar de quem? Agora talvez a pergunta tenha mudado. Everton Cebolinha vai entrar de cara? Já? Não sei, não sei, porque assim, o que o Dorival tem feito a curto prazo, um time contra o Tolima, como foi a maneira de jogar? Opa, essa maneira de jogar a curto prazo para mim deu a resposta, Pedro e Gabriel. Contra o Atlético, Pedro e Gabriel. O Pedro muito bem no jogo, né? Talvez ao lado do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, os zagueiros jogaram muito bem. Então, assim, aquela situação de há 3, 4 semanas, resultados ruins, dúvida, o time jogando mal. Claro que eu ainda acho que é muito prematuro, é tudo muito cedo, ainda é muito precoce, mas talvez tenha mudado a situação. A gente falava do Everton Cebolinha aqui como titular absoluto quando ele pudesse jogar a partir da próxima semana. Não sei se ele é o titular absoluto. Acho que ele é mais uma opção. Porque a amostra que ele tem de Pedro Gabriel é muito boa. Porque esses jogadores também são muito grandes, né? Então, assim, se você olhar para o Cebolinha, lógico, tem um cenário internacional, mas esse meio-campo do Flamengo para frente são jogadores que também tenham, né, conquistas importantes dentro do clube, que têm um nome perante o torcedor. Então, assim, era fácil mexer neles a partir do momento que eles viviam uma fase ruim. Exatamente, é uma conversa. Então, você olha e fala, realmente o Everton Ribeiro não está bem, ele vai ceder espaço. Exatamente isso, capitão. Dá para tirar o Everton Ribeiro desse time? E aí você imaginando, Dani, que o Flamengo, o Everton Ribeiro, talvez seja o que esteja um pouquinho mais abaixo de Arrascaeta, Pedro e Gabigol no momento. Mas é um jogador que tem uma qualidade diferente e quando você imagina um Flamengo que vai brigar pelas competições que disputa, você imagina que esse time vai repetir atuações, né? Como teve na noite de ontem, se não seja nessa excelência, mas algo próximo. E aí você tende a imaginar que o Everton Ribeiro também vai voltar a ter um crescimento que se é esperado dele. E a partir desse momento, eu concordo com o Rafa, aí já cria-se uma disputa por posição, não uma posição garantida, principalmente do Cebolinha. Eu achei uma partidaça do Everton de novo. Eu também achei, Pedro, só acho assim, no olhar... Assim, o olhar do torcedor... É a questão da regularidade, isso, né? Da exatamente, desse jogo. é isso. O Arrascaeta, né, vem fazendo gols importantes. O Gabigol é um jogador que é quase que intocável no Flamengo. O Pedro vem conquistando o espaço dele. E o Everton Ribeiro é a regularidade que se pede dele. Mas eu acho que isso vai virar muito, para voltar a bola para vocês aqui, porque, assim, cada jogo vai pedir uma característica diferente desse Flamengo, né? Eu acho que o Pedro com o Gabriel ontem era um jogo de buscar resultado, então isso fazia sentido. Num jogo, talvez, de segurar um pouco mais, você tem que reavaliar. Por isso que o Cebolinha não é um problema para mim. Ah, não. Não, problema não. Esse problema coisa, Pedro. Quantas vezes é dando para uns e nada para outros? É isso que eu quero saber também. Quantas vezes o Flamengo teve problemas por não ter um escape sem o Bruno Henrique? Problema zero. O desenho do jogo pedia isso. Sim. Quantas vezes o Flamengo não teve problema porque a partir do momento que a gente desenhava que ele ia perder o Andrés Pereira e ainda não tinha sido puxado o Everton para jogar mais por dentro, a gente não vislumbrava ninguém ali para fazer um meio um pouco mais pela direita jogando de frente. O Vidal pode fazer isso. Então, assim, eu acho que é isso que você falou, Dani. A gente tem batido nessa tecla bastante.
é muito mais um desenho. O Flamengo, há um mês atrás, ele não tinha um desenho de um losango, como tem hoje, que não chega a ser algo tão inovador, mas que o Dorival traz e aplica nesse Flamengo muito bem. Inovador nesse o momento. Flamengo, porque talvez o Flamengo tenha buscado algo muito diferente quando contrata o Paulo Sousa e pede a reformulação, e ele não vem exatamente para fazer o básico, ele vem para tentar outra coisa, demandava tempo, não quiseram, troca. Então é rápido com o que se pode fazer, numa ideia do Dorival, e funciona, é aplicado. Agora, eu acho que o que acontece é que vai ter jogo que o Flamengo vai ter campo, vai ter o Everton, vai ter jogo que talvez não tenha campo, e o Flamengo não vai ter a mesma escalação todo o tempo inteiro, com jogo quarto domingo. O Flamengo está no Brasileiro, está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Libertadores. Nesse time de ontem, que já foi repetido da semana passada para essa, com o intervalo ali de um time mesclado contra o Corinthians, esse time de ontem também não vai jogar todos os jogos. Não. Então você tem a opção. Então, assim, eu acho que vai entrar naturalmente. O que eu acho do Everton Ribeiro é que há uma má vontade com o Everton Ribeiro, há uma má vontade não acho má vontade, Pedro. Eu acho má vontade. Eu não acho. Pode. Então tá bom. Então há uma má vontade com o Everton Ribeiro. Há uma dificuldade também de leitura de jogo, desculpa, porque tem muita gente que acha que jogar bem é fazer gol, jogar bem é estar dentro da área. O Everton Ribeiro faz esse time jogar muito. O Everton Ribeiro, dos caras de frente, é quem mais consegue recompor para dar fôlego pro cara genial lá na frente. O Everton Ribeiro no momento, topa Pedro, ser puxado para dentro. Quando o Cebolinha chega, a gente não tem essa visão do Everton Ribeiro. Mas o que eu tô falando é que a tua regularidade... Quando o André estava bem, sai o André, o que vai fazer? Quando se puxa o Everton para dentro contra o Santos, grande partida. Sim. Quando se repete o Everton por dentro contra o Tolima, grande partida. Ele achou um novo lugar Quando se puxa o Everton para dentro contra o Galo ontem, grande partida mais uma vez. Então, assim, a meu ver, é injusto a gente virar e falar falta regularidade, ele não sei... O que acontece é que o Pedro fez gol. O Arrascaeta é genial. O Everton Ribeiro vem jogando menos que o Gabigol? Vem. Eu não acho tanto, não. Acho. O Gabigol, ele tem uma função. Ele tem se adaptado, ele gera jogo, ele sabe, ele arrasta a marcação, ele participa muito, só que assim, não dá para dizer que o Everton joga menos que o Gabigol. Eu acho que é momento. E dentre esses momentos, o Everton está sempre cumprindo alguma função ali muito importante dentro de campo. Só que quase sempre a gente está olhando para o jogo só ali com a bola, então se ele não estiver fazendo coisas mirabolantes, ele não é fundamental. E eu acho ele muito importante para esse time. Esses atletas, gradativamente, talvez, entrando nesse sistema, quando esse time precisar rodar mais e apresentando um futebol mais sólido, normal que essa escalação possa ter mudanças, como a gente está discutindo agora, como que vai jogar o Vidal, como que talvez possa entrar o Everton Cebolinha nessa equipe, e aí a gente fazer algumas adaptações em relação a esse Flamengo. Mas, assim, o que dá para deixar bem claro é o conjunto da obra ontem, não individualizar, mas o conjunto da obra ontem é o que precisa ser mais valorizado do que há muito tempo a gente vinha falando. Um Flamengo que ganhava jogo por causa de A, ganhava jogo por causa de B, ganhava jogo por causa de C. Ontem ganhou por causa do Flamengo. E até o Davi, Facinca, não sei se você concorda, o Davi ontem tem muito a ver com o conjunto da obra. Sim. O Davi ontem está protegido, A bola, quando chega para o Hulk disputar com o Davi, já está mascada. O Hulk já está tendo que correr muito longe de onde ele acha que ia receber a bola. Então, quem sou eu para falar? Não, tá aqui o capita. Essa é a minha colocação. Quando ele vai para um opções. combate, ele sempre tem um apoio dos lados. Eu vi, por exemplo, boas atuações de Davi quando ele chega no Flamengo, naquelas semifinais de Libertadores. Sim. Eu vi boas atuações. Protegido, o Flamengo ali que tentava se encaixar. Quando o Davi também tem que dar um algo a mais no combate, ele corrigiu o problema, eu não acho ele eficaz. Então, por isso que eu acho que só ontem não me empolga. Agora, a partir do momento, estou com Facinca, que o coletivo começa a proteger, a sustentar, você ter também uma evolução do ponto de vista defensivo, aí ganha o Davi. Vai ganhar o Fabrício Bruno. Ganhou o Everton Ribeiro também. Melhor, né? O Flamengo precisava. Aquela tua pergunta lá do início do programa, o coletivo, para mim, vai potencializar a individualidade dessa rapaziada lá de trás, principalmente. E é bom, porque a confiança dessa turma já tinha ido pro ralo. Então, mas o Léo Pereira não podia. O Léo Pereira. Opção, não é isso? Você tinha debate se dava para escalar o Léo Pereira no Maracanã, porque a torcida ia pegar no pé, o Gustavo Henrique. Então, assim, aí eu acho bacana. E ontem eu senti muito isso naquele primeiro tempo, né? O torcedor brincou pra caramba, que o Hulk, Davi Luiz botou o Léo Pereira, o Hulk no bolso, o Léo Pereira botou o Hulk no bolso. Tem que ser bolso grande, hein? Eu acho que a gente não pode esquecer que a atuação do Léo e do Hulk tem muito a ver com a proteção. Sim. A bola sempre chegava mascada, o Hulk reclamando que estava tendo que correr, pedia a bola aqui, a bola vinha lá do outro lado. Revoltado, tem que virar de lado. O Davi, time dele. ele tendo que correr para cima da bola, ele já tem que virar de lado. A atuação do Santos tem muito a ver com o coletivo do Flamengo, né? O Davi já chega de frente para marcar e o Hulk já chega de lado, tem que se ajeitar. Sim. É diferente de antigamente, que a defesa tinha um buraco e o Hulk tinha que correr atrás o Davi Luiz tinha que correr atrás do atacante. Então, assim,
Acho que tem muito disso também. Mas é um ponto para lá de positivo. O Flamengo começa também a se proteger. Não, quanto a isso, concordo com vocês. O time coletivamente crescendo... Isso é ruim, esse negócio de concordar. Não, a próxima eu vou discordar. O time coletivamente crescendo, individualidades vão aparecer e esses jogadores que, entre aspas, estavam escanteados, estavam meio que largados, ninguém queria, a gente vai ver que eles têm qualidade. O grupo é muito bom. Né? Agora, não estava jogando o que a gente muitas vezes imagina que ele tem condição de jogar. Sim. Né? E essa última semana o Flamengo fez jogos muito bons, com o Dorival no comando. O que é bom destacarmos aqui, Dani, nem sei se é o próximo assunto, se eu estou antecipando a pauta do programa. Não. Que é o seguinte, a gente ficou aí nas últimas 3 semanas... eu gosto. Nas últimas 3 semanas, a gente ficou... ofício pra cá e gasta papel pra lá. E o Pereira Sampaio não vai conseguir apitar. O Pereira Sampaio vai conhecer o inferno também. Você vai ver o Pereira Sampaio, se o time perder, quem vai ganhar? Vai picotar o jogo. Apitou muito bem. Sim. Apitou muito bem. Não foi citado. Porém... agora sim, é isso que eu queria saber. Exatamente. Eu vejo polêmicas mais pra frente em relação a isso. Arrebentou. Eu tenho polêmica no lance. E, inclusive, compartilhando da mesma opinião de Fábio Sormani, que está em casa descansando hoje. O Sormani disse que não vinha, mas disse que queria falar. Então fala, Sormani, vai. Oi, companheiros. Olá, fã do esporte. Ele não aguenta. É o seguinte, que o Flamengo jogou melhor que o Atlético, ninguém duvida disso. Todo mundo viu. Que o Flamengo foi superior, jogou pra cima, foi intenso o tempo todo, inquestionável. Que o Atlético foi covarde com os jogadores que tem e ter ficado atrás do jeito que ficou, também ninguém discute. Agora, o primeiro gol do Flamengo nasce de um lance faltoso do Pedro em cima do Alan, uma vergonha. Dá uma olhada no lance aí, gente. Olha lá, tá vendo? Olha o tapa, tá vendo? Esse lance é falta, todo mundo marca. Ontem não foi marcado, deveria ter sido marcado. O histórico de favorecimento do Flamengo em relação ao Atlético é uma coisa impressionante. Foi assim na final do Campeonato Brasileiro de 1980, foi assim na Libertadores de 81 e foi ontem também. Não há decisão que eu me lembre que favoreça o Atlético em relação ao Flamengo. Ou se tem, uma ou outra do Flamengo tem muito mais. O Flamengo jogou melhor. Eu disse ontem aqui nesse programa, vai passar o Flamengo. É melhor, joga em casa, embalado pela torcida. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O primeiro gol do Flamengo nasce de uma falta vergonhosa que o Wilton Pereira Sampaio não marcou. E repito, historicamente, a história do futebol mostra isso. Favorecimentos grandiosos ao Flamengo em detrimento do Atlético Mineiro. Bom, e aí o Hulk sai de campo concordando com o Sormani, né? Eu não posso falar nada que dizem ser chororô com os árbitros. Não é, velho. Eu joguei 90 minutos hoje e não sofri uma falta. Será que nenhuma foi? Não. É difícil. Não. Aí, capitão, só para o capitão fechar o assunto aqui, tem o Hulk reclamando que não teve falta contra ele. Tem o Sormani reclamando que aquilo foi falta na mão do Pedro. Eu quero te ouvir sobre esse lance, porque eu não consigo ver falta nenhuma aí. Com todo o respeito ao Sormani, assim. E aí, falta vergonhosa, todo o respeito a você, Sormani. Quando fala isso, ele não respeitou, viu, Fábio? Quando começa a respeito a O Alan, ele tenta agarrar o Pedro, né? O Alan tenta fazer uma falta no Pedro. O Pedro é um jogador que tem uma força, né, física, é um jogador que também gosta desse contato, ele faz um giro ali. Então, é meio que quase que impossível o árbitro marcar uma falta como essa. E é a minha visão, a minha opinião, né? Você vê que ele está girando, ele está sofrendo a falta e está tentando meio que sair disso para criar uma jogada de contra-ataque. Então, para mim, é algo que nem assim, não dá nem para a gente discutir, né, na minha opinião, se foi falta isso ou não. E com relação ao Hulk, é um jogador muito forte, é um jogador que gosta do combate. E aí, automaticamente, os jogadores que vão marcar também, né, buscam também esse contato com ele, mas eu não vi nenhum lance que possa trazer essa reclamação do Hulk, né, dentro de uma verdade, assim, alguma falta claríssima que não tenha sido marcada sobre ele. Foi um jogo físico muito forte, né? O Davi Luiz, o Léo Pereira procuraram marcar o Hulk com muita proximidade, não deixaram o Hulk criar nenhuma possibilidade de gol clara, mas eu acho que a do Hulk é uma reclamação vazia e com relação a esse lance aí Para vocês, o Hulk sofreu alguma falta? Não, né? Eu também não vi nada. Aliás, o Hulk jogou. Essa que é a verdade. Ele foi muito bem marcado. Do jeito que ele fala, parece que ele buscou o jogo o tempo inteiro, a bola esteve com ele o tempo inteiro, ele foi um protagonista do jogo com bola, não conseguiu jogar por uma sequência de faltas e o juiz não enxergou. A bola chegava quadrada, a bola não vinha como ele queria,
a bola não vinha no espaço que ele queria. Sim. Ele raramente pegou a bola de frente ontem como ele gosta para armar o time. E quando ele tinha a bola, ele era desarmado por aquilo que a gente falava aqui mais cedo. Um Flamengo bem posicionado, dificultando que chegava para dar o bote. Sim. Aí ele caía, teve uma bola lá, até que ele tropeçou, aí caiu ele de bunda no chão, a torcida pegou no pé. É claro que ele está irritado também, né? Com isso. O Hulk ontem estava muito irritado. Aí acaba desabafando. Acho que se ele hoje pega... Mas ele está irritado com que o time dele não jogou, né? Cabeça fria hoje, se ele parar para ver lance por lance. Ele se irritou várias vezes enquanto o Atlético tentava sair com um chutão, enfim, que o passe era errado. Você sabe o que me acabou gesticulando algumas vezes para o time sair de trás. Mas é problema tático, não é um problema de arbitragem. O Hulk tem que tomar cuidado para que toda essa entrevista ou essas entrevistas que ele tem dado não construa um personagem São muitas já. Em cima de, em alguns momentos, que ele possa ter razão. Exato. E a gente acabar discutindo que toda vez ele é um cara que vai pra mídia reclamar de juiz. Eu acho que isso joga contra porque não precisa, né, cara? Não precisa. Tem que tomar cuidado. E ele é um cara inteligente, ele dispensa apresentação em nível de futebol. Ele talvez aqui no Brasil seja um dos 3 melhores jogadores, talvez não, com certeza um dos 3 melhores, facilmente. Se é o melhor atacante, então há discussão aqui. Uns vão preferir o Arrascaeta, o Gabriel, ou ele, enfim, aí é uma outra discussão. Mas tá numa prateleira que, enfim, não vou aqui justificar o tamanho do Hulk, mas tomar cuidado para que toda vez que o Atlético não conseguir um resultado, ele venha a público descontar o insucesso e os problemas do Atlético Mineiro em terceiros. E ele tem que passar a tentar enxergar mais que o Atlético não vive um bom momento, que o Atlético tem problemas de criação, que o Atlético está com um time mais travado do que o necessário, que talvez o Turco não esteja extraindo mais desse Atlético Mineiro aquilo que o torcedor gostaria que o Atlético tenha a capacidade de fazer, e aí, no caso, ele terceiriza um problema que, de fato, está dentro do próprio time dele. E aí, ó, um abraço. O Vidal foi no gramado, conheceu a torcida, viu o Maraca lotado, viu aquela... Você emocionou? Olha, não sei, porque ele é um cara muito experiente, não tava com a camisa. Eu? É um grande jogador, você gosta de bom futebol. Eu acho que o bom futebol chegando ao Brasil é sempre positivo. Isso me emociona de fato. Diretoria completa. E aí, na sequência, a diretoria... cheio de pai. A diretoria anuncia, né? Faz o anúncio do Vidal. Nossa, lá. Boas energias, né, Dani? Hoje estava todo mundo. Porque ele assiste o jogo, acho, contra o Tolima, né? Lá, Fábio, você que gosta aí, ó. Sim. Na rede social. O Prato também gosta pra caramba. Tá feliz, né? É um cara que tá super feliz. O tamanho que ele tem, enfim, mas você percebe que ele tá bem feliz de estar vivendo essa experiência ainda fora de campo, né? Esse contato com a torcida do Flamengo, mas que deve estar bem animado e ansioso para fazer a sua estreia. Engraçado que quem é vivo sempre aparece, hein? Tá? Um monte de gente que não apareceu faz um tempo, tava lá. Bacana. É bastante gente. Mas é difícil a diretoria não estar na apresentação de um jogador desse tamanho para a torcida, né? Não. Ganhar é maravilhoso. Não é mais difícil futebol. O rapaz ali da esquerda, ali, o vice-presidente de futebol, que andou meio sumido aí, foi buscar no aeroporto, assistiu o jogo do camarote, foi de novo no aeroporto, não largou do cara ali. Quando tem reforço, ele tá no aeroporto, quando tem problema, a gente não consegue achar ele. Então, assim, filho bonito é cheio de pai, né? Isso é um fato. Feita a crítica à diretoria, a gente pode falar do Vidal? Isso aí já tá falando, é craque. Eu só queria fazer uma observação que acabou passando um pouquinho, mas que me chamou a atenção muito ontem, a maneira como o Flamengo vem fazendo a sua marcação. Eu perdi um pouco o time por causa do Hulk, né? A gente falou um pouco do Hulk. O Flamengo fez uma marcação ontem, em muitos momentos, que ele bloqueia um pouco a ação do atacante e o João Gomes vem e ele rouba essa bola, propiciando um contra-ataque. Então isso é treinado. Perto e morde. E a facilidade que ele tem, assim, eu como zagueiro, então a gente olhando como zagueiro, isso é importante demais, assim. Pode ser um trabalho do Dorival, pode ser um entendimento do João Gomes também, mas me chamou muita atenção, Dani. A gente mostrou ali o Vidal, né? Você está falando do João, ali é um setor do campo em que ele pode acabar rendendo, ajudando nessa marcação. Como é que vocês veem ele entrando aí? Eu acho que, para começar, o Vidal ele entra em qualquer lugar nesse... Agora temos um tripé de meio campo, eu acho que ele entra um pouco mais livre. Onde você quiser, ele entra em qualquer lugar. Não no lugar do Everton Ribeiro. Não. Eu tô falando assim, ele entra em qualquer lugar se você quiser. Agora... Sim. Qual é a posição, em tese, que ele se sente mais confortável? É a função do losango ali pela direita, que hoje está sendo feita pelo Everton Ribeiro. Aí vamos lá, Prates. Antigamente era quem sai para ele entrar, né? Agora vai entrar de vez? Exatamente. Eu acho que o Flamengo vai ter uma certa... Com o Vidal, principalmente, que é o entendimento hoje da comissão técnica, o Vidal jogou muitos jogos, a gente comentava aqui isso ontem. O Vidal jogou muitos jogos na Itália, mas ele não jogava jogos completos. Ele era quase sempre uma opção, ele começava a sair, ele entrava em determinados
cenários ali. Então, eu acho que no Flamengo pode ser um pouco isso. Ele vai entrar em determinados jogos, ele vai entrar em determinados cenários. Então, eu não acho que o time vai mudar todo. Eu acho que ele é mais uma opção. Agora, o Vidal para o futebol brasileiro é primeira prateleira. Primeira prateleira. Não se tem notícia de problemas físicos recentes deles. Sim. 2, com toda essa cena aí, que eu até acho bacana, ele vai ali, ninguém pegou ele pelo braço, obrigou a estar no campo. Ele vai ali, ele tá animado, ele pega voo, vai direto pro estádio semana passada, ele pega voo, vai direto pro estádio ontem, ele entra no vestiário, ele veste, ele cumprimenta o Gabriel. O cara tá animado, tá empolgado. Bola ele tem, como o Capita, que é ex-jogador, olha, já começa a entender qual é a dinâmica de marcação, como faz. O Vidal também lá de cima está tendo esse mesmo tipo de entendimento. Ele está vivendo aquilo ali, eu acho que isso é muito importante. Não é um grande craque que vai chegar dia 19, botar a camisa, aí vai procurar apartamento, aí vai ver se tem alguém para botar uma televisão em casa, vai treinar aqui, mas não tá vivendo aquilo ali. O Vidal me parece que está vivendo. Então, assim, ele pode escolher onde jogar pela qualidade, mas eu acho que ele vai muito mais pegar essa ala da direita em momentos específicos. Não acho que vai ser uma questão de grandes sequências. É mais uma opção. Vamos voltar lá àquela frase do Prates para mim do início do programa. Não é que chega, entra 90 minutos todo o jogo e agora tem que redesenhar. É mais uma opção e acho que vai sentindo, vai se adequando. E é mais uma opção daquilo que a gente fala que virou a chave do Flamengo. Um time que começou a se encaixar, a ter uma cara, a se classificar, a ser competitivo, ele agora ganha um quilatezinho alto ali de qualidade. Boa, Vidal tá na área, vai ser devidamente apresentado, foi anunciado ontem depois desse jogo. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.